Olá pessoal, bom dia. Continuando a NR12, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de segurança, né? Então, as zonas de perigo, aquelas regiões onde podem gerar algum tipo de risco à operação ou manutenção, enfim, ou mesmo as pessoas que transitam é, perto junto ao equipamento, né, devem possuir proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados que resguardem a proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Bom, são formas de proteger, né, então podemos aqui usar as proteções fixas, que eu vou explicar na frequência o que é. Podemos usar as proteções móveis, né, que também vou explicar. E podemos usar também dispositivos de segurança interligados. Na realidade, normalmente, a gente existe possibilidade de usar um dos três. Opa! Um dos três. Ou a associação entre eles, principalmente entre o dispositivo de segurança interligado e as proteções, ou fixa ou móvel. Tá? As proteções que restringem o acesso do corpo ou parte dele devem observar distâncias mínimas, conforme as normas oficiais. Né? Então, assim, existe uma consideração sobre a distância mínima. Tá? Por exemplo, imagina que eu tenho uma máquina e essa máquina eu vou colocar um gradeamento nela para proteger. Né? Vamos pegar aqui. Ó. Deixa eu dar um pause. Olha aqui, ó. Que eu tenho algumas máquinas que têm proteções fixas, né? E eles estão assim enclausulado, digamos assim. Então aqui está usando tela artística. Isso aqui é um tipo de tela, uma aramada, mas artística, ela é bem rígida, né? O que ele diz ali na norma é que tem que ter distâncias seguras entre a proteção e a parte segura e a parte de risco da máquina, né? E eu também já adianto que a própria abertura aqui ela tem que ser observada, né? Porque, por exemplo, o dedo passa ou a mão pode passar, né? Então, essas observações aí devem ser consideradas na norma, né? Os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados com alguns requisitos, né? Então, por exemplo, ter categoria de segurança conforme as normas técnicas oficiais. Os sistemas de segurança, essas categorias de segurança são quanto confiáveis são os dispositivos. Então, são categorias que eu honestamente nem conheço muito bem, que eu não cheguei a trabalhar com essas categorias, mas que cabe uma pesquisa sobre isso, né? Principalmente para aqueles técnicos em segurança do trabalho que terão um viés elétrico, então aí vale a pena, né? Ou mesmo aqueles que têm viés de manutenção, então vale a pena, né? Os demais, o que cabe aí a discussão é saber que, olha, não é qualquer sensor que pode ser colocado como dispositivo de segurança, ok, gente? Estar sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado os sistemas de segurança eles têm que ser projetado, construído, instalado sob a responsabilidade técnica de um engenheiro habilitado, né? Não pode ser. A norma não considera assim, qualquer pessoa pode fazer a proteção. Isso não é correto, isso não é permitido, né? Esse ponto ele é crucial, né, gente? Esse ponto aqui, ó, ele tem que dificultar a sua burla, tá? Então, olha só, ele tem que dificultar a sua burla e assim, o que seria dificultar a burla? Seria mais ou menos assim. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui está muito grande. Tô vendo que eu tô querendo o lápis aqui, não tô achando, né? Achei. Então, o que seria dificultar a burla? Não pode ser um sistema onde a proteção ela pode ser bypassada, ela pode ser
inutilizada. Isso não pode, né? Eu vou dar um exemplo assim, nada convencional, mas que de certa forma ele atende. O meu objetivo aqui são as máquinas de lavar, essas máquinas, principalmente a Brastemp. Lógico, eu não sei a nova como que é, né? Mas as mais antigas. Quando você abre a tampa da máquina, o que acontece? A máquina para de funcionar. Mas se você ir, tem um cantinho, né, ao fundo da máquina, num cantinho, se você ir lá e colocar um palito, colocar uma chavinha de fenda, se colocar uma hastezinha lá, ela vai acionar, principalmente se não for condutivo é melhor, né? Ela vai acionar um sensor que tem lá dentro e a máquina vai continuar rodando, mesmo com a tampa aberta. Isso significa burla, entendeu? Isso é burlar. Então, as instalações do sistema de segurança têm que garantir que não tenha como ser burlado, pelo menos tem que dificultar, né? Olha, é impossível a gente evitar que as pessoas burlem completamente, mas dependendo da tecnologia que utilizar, vai ficar mais confiável essa questão, né? Manter-se sobre vigilância automática, ou seja, os sistemas de segurança eles têm que estar 24 horas por dia funcionando. A máquina está rodando, ele tem que estar lá, né, funcionando, ele tem que estar operacional, ou seja, não pode, esqueci de ligar o sistema de segurança, que é isso? Não, isso não existe, né? Não pode, ele tem que estar direto funcionando. Paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos, né? Ele tem que paralisar, evidentemente, se alguém invadir a área de risco, o sistema de segurança tem que paralisar essas atividades, ou paralisar a máquina, né? Ou paralisar o movimento perigoso, né? E os riscos associados a isso. Ele tem também que, de certa forma, é lógico, se for necessário, né, ser rearmado por reset manual. Qual é a ideia? Abrir a tampa de uma máquina, a máquina para. Fecha a tampa da máquina, ela não pode voltar a funcionar. Senhor, mas a máquina de lavar é assim, se fechar a tampa ela volta a funcionar. Sim, mas ela está isenta da aplicação da NR12, né? Um equipamento, e também o risco ali é muito pequeno, né? Um equipamento de produção, ele não pode, em hipótese alguma, eu abro uma tampa, a engrenagem começa para, eu fecho a tampa, ela roda. Não, eu fecho a tampa e fica parada. Eu tenho que ir lá apertar um botão, que é um botão de reset, um botão para rearme. E depois que eu apertei o botão para rearme, aí sim eu vou apertar um outro botão que é para ligar a máquina. Essa é a ideia, tá, gente? A condição de parada tem que ser mantida até que existam condições seguras para o rearme, né? Enquanto tiver a condição de alarme, não pode ser rearmado, né? Quanto às proteções, existem as proteções fixas e as móveis, né? A fixa é aquela que tem que ser mantida em sua posição permanentemente, ou por meio de fixação. Ou seja, ou ela é soldada ou ela é fixada com parafuso, como exemplo, né? E que a sua abertura só seja possível com o uso de ferramentas. Ela pode ser colocado cadeado também, né? Cadeado também pode, mas assim, a ideia é que as pessoas não tenham acesso e não possam ficar abrindo. Então isso vai ser uma proteção fixa. A proteção móvel é aquela proteção que não precisa de ferramenta, tá? É a tampa da máquina lavar, por exemplo. Não precisa de ferramenta, qualquer um abre a tampa, abre e fecha a tampa, né? A única coisa é que ele tem que estar associado a um dispositivo de intertravamento, ou seja, abriu a tampa, tem que cessar os movimentos de risco, ok? Então, aí ele fala de novo do intertravamento. Esse intertravamento é um intertravamento normalmente elétrico, um intertravamento que normalmente o que acontece é que eletricamente você desliga a máquina, né? Mas pode ser um intertravamento mecânico, é mais raro, né? Aqui. As máquinas e equipamentos dotados de proteção móvel e com intertravamento, né, devem operar somente quando as proteções estiverem fechadas,
paralisar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação e garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar início às funções perigosas. Gente, é até redundante, né? Você tem lá o botão rearm, é justamente para que, se fechar a proteção, a máquina não ligue, precisa apertar o botão rearm, né? Essa é a ideia. Em alguns casos, você aperta o botão rearm, ele volta. Em outros casos, você tem que apertar o botão rearm, reset e o botão liga, tá? Mas de fato aqui a norma não fala que tem que apertar os dois botões. Ela fala que tem que apertar um outro botão, né? Que é o botão de reset ou rearm. Os dispositivos de intertravamento dotado com bloqueio, né? Eles devem manter a proteção fechada e bloqueada até que tenha sido eliminado o risco. O que é isso? Isso é o seguinte. Existem alguns sistemas de bloqueio onde, por exemplo, eu coloco uns sensores, são sensores com chave, sensores com bloqueio mecânico, onde eu fecho a porta, fecho a tampa e ele aciona. Se eu tentar abrir com a máquina parada, ela não abre, não abre, não abre, não abre, só vai abrir a hora que eu parar a máquina. Parei a máquina, ele destrava e eu consigo abrir. É elétrico, ele é automático, tá? Dando exemplo, McLavar, essas máquinas horizontais com esse aqui, ó, quer ver? Máquina de lavar. Eu acho que o da Samsung, eu acho que deve ter Samsung. Eu acho que ela deve ter, eu não sei se ela tem isso. Eu sei que da Continental tem. Essas máquinas aqui, tá vendo? Essas máquinas. Vou pôr aqui na imagem. Né? Essas máquinas aqui. Normalmente, veja, da Continental eu sei que faz isso, tá? O que acontece? Você começou o ciclo, você não consegue abrir essa porta. Essa tampa não abre de jeito nenhum, gente. Né? Você tem que parar o ciclo, interromper. E a hora que ele acaba o ciclo, também não abre não. Vai demorar alguns minutos até poder abrir, porque por proteção ele ainda deixa fechada a tampa para não ter perigo de se machucar com os produtos que foram colocados aqui dentro, produto químico, né? Então veja, eu não sei como que é a máquina da Samsung, mas eu sei que da McLavar Continental, eu acho que é Lavine, eu não sei, Continental. É bem Evolution, a Evolution aqui, ó. É bem antiga, essas máquinas com certeza, ó. Essas aqui eu falo, eu tenho uma antiga aqui em casa e falo para vocês que eu cheguei a quebrar essa maçaneta aqui porque não abria, eu não sabia, né? E eu tinha comprado usado ela. E depois eu descobri que não, tem que esperar, tem que esperar aí algum tempinho, né? Aqui, ó, a foto, não sei, mas não dá pra ver, mas essa parte aqui tem um encaixe aqui, ó, né? Esse pino, ele é uma trava, encaixa aqui, e aqui tem uma trava elétrica, ou seja, a hora que eu fechei, apertei, coloquei para ligar, um abraço, enquanto não terminar, não abre, e mesmo quando terminar tem que esperar, ela demora um certo tempo para liberar, para poder abrir a tampa. As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessível e exposto, devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento. Transmissão de força tem vários tipos, né? A gente pode, quer ver? A gente pode falar em engrenagem, né? Engrenagens. Deixa eu colocar aqui em bloqueio, não quero. Então a gente pode pensar em engrenagem, engrenamento, né? Ó, aqui, ó, essas transmissão de força tem que ter proteção fixa, né? Olha lá, transmissão de força deve ter proteções fixas ou móveis com dispositivo de intertravamento, né? Então ou eu tenho uma proteção fixa aqui, ou eu ponho uma móvel com dispositivo de intertravamento. Mas a gente pode pensar também em transmissão por correia de polia,
também uma opção, ó, tá vendo? Quando tem sistemas de correia e polia, né? Sistema de correia e polia. Podemos pensar também em corrente, transmissão por corrente, vamos ver. Então, transmissão por corrente, tá vendo? Transmissão por corrente, também tem que ter esse tipo de proteção. E podemos pensar também, vai ser um capítulo à parte, eixo cardan, tá? O eixo cardan são esses eixos, eu não sei se talvez um vídeo ficaria melhor, né? Mas o eixo cardan é um eixo que transmite velocidade, transmite movimento. E em máquina, não para o eixo cardan em máquina. Eu acho que eu só trabalhei uma vez com eixo cardan em máquina, não lembro. Aqui tem um modelo, mas é trator, mas isso pode estar em máquina industrial também, tá, gente? Veja, essa parte amarela aqui, ela não está puxando, tá? Ela está rodando. Então, nesse implemento agrícola aqui, a transmissão do motor do trator está mandando movimento para a ferramenta, tá? Então, enfim, existe algumas opções aí que não é tão fácil de achar assim, não é tão simples. Normalmente o eixo cardan às vezes ele é protegido, ele está dentro de um tubo protegido, né? Esse aqui é um eixo cardan gigante, né? Nem sei qual que é a aplicação, né? Aqui é um eixo cardan, a ideia de um eixo cardan, eu tenho um movimento desse lado, por exemplo, e ele vai transmitir o movimento para esse lado aqui. Ele é todo articulado aqui, que é para permitir desnivelamento, desalinhamento, etc. Bom, acho que deu para ter uma ideia que é eixo cardan, né? Eixo cardan tem em caminhão, é comum, né? Olha lá, as transmissões de força que possuem inércia, ou seja, mesmo que a hora que você desliga ela continua rodando, ela tem que ter dispositivo de intertravamento com bloqueio. Ou seja, eu tenho que ter um bloqueio para só deixar liberar a hora que a inércia passar. Pode ser temporizado, pode ser por detecção de movimento. Que é tipo, eu mandei desligar, ela não para. Eu não posso, só porque eu desliguei, eu vou lá e abro a tampa. Não pode, né? Então, ou seja, eu desligo e ainda tem que esperar um tempo ou a detecção que realmente o equipamento parou para poder tirar a tampa ou abrir a tampa. Então, neste caso, tem que ter. Ele nem fala de proteção móvel ou fixa, ele fala que tem que ter o dispositivo de intertravamento e bloqueio, ou seja, em tese ele tem que ter para qualquer tipo de proteção. O eixo cardan tem que ter proteção em toda a sua extensão, a gente até falou um pouquinho. E as máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas, substâncias, devem possuir proteções que garantam que essas partes expelidas não atinjam os operadores, né? As proteções devem serem construídas em material resistente, adequado. Essas daí que tem que suportar particulado, né? A contenção de proteção em peça, projeção em peça de materiais de partícula. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês uma ideia dessa proteção. Eu acho que esmerilhadora tá joia, né? Vou chamar de esmeril. Eu não gosto muito desse nome, mas ele é mais usual. Aqui, ó. Aqui tem, tá vendo? São essas proteçõezinhas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui eu acho que dá pra ver melhor. Esse aqui, talvez. Aqui, ó. Tá vendo? Essa proteçãozinha de acrílico aqui é uma ideia. Porque a hora que usa esse rebolo aqui, começa a sair faísca para todo quanto é lado. E essa proteçãozinha eu consigo enxergar e ele protege para que essas fagulhas não venham para cima na direção do operador, né? Mas a gente pode pensar também em torno mecânico, vamos ver, um torno mecânico mais moderno. Talvez o torno mecânico é mais difícil agora, porque esses aqui são muito antigos. Então um torno CNC talvez.
que os conceitos são mais moderninhos, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é uma máquina, esse aqui dá pra ver bem. Essa aqui é uma máquina onde a proteção da tampa dele tem aqui o visor que a gente consegue ver, né, com o policarbonato ou acrílico, e eu consigo abrir para operar, tá vendo? Ele abre aqui, ó, essa tampa ela abre para poder operar, para poder colocar, tirar peças, trocar eventualmente uma ferramenta, alguma coisa assim. É essa ideia, tá?